vai organizar. Deixa eu já pegando ali. Já aparece aqui? Já. Na igreja? Na página da igreja? Uhum. Cadê? O que eu falei pra vocês? Tá Ah. legal ainda? Boa noite, boa noite. Vamos chegando. Vamos chegando. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Dá um ok aí. Vocês estão me vendo? A imagem tá legal? Tá tudo ok, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Boa noite. Sejam bem-vindos. Se der um tempinho, convide alguém ainda, compartilhem. Queria saber se o som tá ok, se tá tudo certo. Boa noite. Tudo bem, pessoal? Seja bem-vindo. Pessoal, tá ok o som? Comenta aí para eu saber se está tudo bem, se vocês estão me vendo bem, se a imagem tá boa. O som tá legal? Boa noite, boa noite. Eu já sei que tá ok. Muito bem, é muito bom estar aqui com vocês. Vamos esperar um pouquinho mais o pessoal entrar. Lembra sempre que tem 1 segundo pra chegar pro pessoal, tá? Lembra sempre que tem 1 segundo. Você vai perguntar, vai demorar 1 segundo pra responder. Estamos aí aguardando o pessoal chegar. Ainda dá tempo, se você quiser convidar mais alguém. Compartilhe, porque, como todas as nossas lives, creio que vai ser uma grande bênção. Se você jogar no microfone, pode soltar. Pode soltar. Não tem o que fazer com a mão. Você solta, né? Boa noite, boa noite. Vamos chegando. Vamos chegando que a conversa vai ser boa hoje. Foi boa todos os dias, né? Uhum. Foi boa todos os dias. Sim. Clica no vídeo e abre ele pra você ler nos comentários. Sim. Isso. Porque ele não tá aberto. Isso. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Aguardar mais um pouquinho. Pessoal chegando. Muito bom estar com vocês. Estamos com muitas saudades. Estamos aguardando aí mais um pouquinho para iniciar.
Boa noite, boa noite. Vamos aguardar só mais um pouquinho. O pessoal está chegando. Só limpa a sua câmera. Ela tá muito embaçada. É, mas você vai ter que limpar com... O que eu fiz aqui? Agora não tem como limpar, mas ela tá embaçada. Peraí. Limpar ela. Estamos fazendo os acertos aqui para nós começarmos a nossa live. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Qualquer coisa vocês podem comentar, tá? Se não estiver ouvindo legal, se a imagem não estiver legal. Estamos aí na expectativa. Como que eu convido? Pastor, ela vai dar uma introdução ainda do que vai ser a live, e aí depois ela vai te convidar, tá? Aí vai aparecer o convite. Boa noite, pessoal, seja bem-vindo. Da live. Aí você não fica online, porque Graça e paz. Como é que convida que eu não sei? Aperta no quadradinho que tem um barulho. Tem o quê? Faz assim, produção, eu te ajudo. Pode começar. Esperar mais um pouquinho, tá? Pessoal chegando. Nós já vamos começar. Pastor Lupercio já está conosco. Já já nós vamos começar o nosso bate-papo. Seja bem-vindo. Começar já. Não precisa apertar nada. Não precisa apertar nada, né? Boa noite, boa noite. Graça e paz, queridos. Muito bom estar aqui com vocês, né, para mais esse tempo de aprendizado. E muito bom também estarmos juntos nesse tempo. Nós estamos na semana que antecede a nossa conferência missionária. Nós estamos numa sequência de lives, nós já falamos na segunda-feira de missão transcultural com a Thaís. Na terça-feira nós falamos sobre missões urbanas com o pastor Bruno Taioli. Na terceira nós falamos sobre discipulado com o pastor Manuel. Ontem nós tivemos a Juliana Derretini falando de evangelismo criativo, amém? O tema da nossa conferência está em Coríntios 11, 26, que diz: porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Glória a Deus por este tempo, glória a Deus por este tema, por tudo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas essa semana, amém? Vamos, já chamo a convidar então o pastor Lupercio. Está chegando. Estamos aguardando a entrada do nosso pastor. Pastor. Alô. Oi, boa noite, pastor. Paz, tudo bem? Seja bem-vindo, graça e paz. Opa.
Muito Obrigado. bom estarmos juntos neste tempo Bom, que o né? Senhor preparou. Legal, muito bom. Tá bom aí o som? Tá Ah, ouvindo eu estou bem? ouvindo bem. A Pessoal, imagem, tá tudo bom aí? Que tudo. Estou te ouvindo nós é bem. fiote nesse negócio. É, Nesse acho que negócio todos de aqui. live aí, nós somos novos, né? É verdade. Eu estou Nosso ajustando tempo aqui não tinha. também. No meu tempo de juventude não tinha esse negócio de live, não. A gente ia fazer live, era na Praça da Sé mesmo. Era verdade, Subia lá pastor. no caixote e mandava ver. Tinha É, eu moleza, alcancei também. que bom. Você Muito também é bom, desse tempo? Você é pastor. nova, Regina. É Que nada, isso, você é pastor? nova, Que você não é desse tempo, isso? não. Lógico que Que é sou. isso? Que é Estamos, isso? Você não estamos tem o ali, ó, no cabelo mesmo branco aí? tempo. Você não tem nem cabelo branco, pô. É, quem disse que não? Tem nada. Eu já tô com cabelo branco, barba branca. É É, brinquedo, não. Esse povo é isso bonito aí, aí, só tem pastor. gente bonita chegando aí. Ó, pastor, Que só bom, gente né? Tá top, com só gente povo, só fera. gente bonita. Boa, Nossa sala está, que boa. está linda. Pastor, muito Que bom estar benção, né? aqui. Legal. É, todos Que bom. conhecem o pastor Lupércio. Ele atualmente, né, está na igreja, ele é pastor da igreja metodista Betânia, em Taubaté. Né, foi pastor da nossa igreja em Isso. Jardim Ângela por 6 anos. Está com a oportunidade, pastor, pode se apresentar, pode falar. É, o pessoal conhece. Aham. Pastor Lupércio, hoje estamos na Betânia, né? Fomos pastores aí no Ângela há 6 anos e temos desenvolvido aí alguns projetos missionários aí desde o tempo do nosso chamamento, né? Na verdade. E aí na igreja metodista a gente desenvolveu alguns trabalhos, né? Eu fui SD lá no Distrito Litoral por 2 anos. E depois eu fui da Coreã também, por 2 anos. Né? Da Coreã acho que eu fui em 2016 e 2017. E aí a gente vem desenvolvendo aí alguns trabalhos, muito mais local do que regional mesmo, né? E, e depois a gente, desses trabalhos junto com a região, que não, né, é muito mais uma parte administrativa, mas o trabalho missionário é mais na igreja local mesmo, né? Como Sim, diz o bispo Adriel. O bispo Adriel tem uma fala que ele diz que o berço da missão é na igreja local, né? Então, é a partir da igreja local que a gente tem desenvolvido os nossos trabalhos missionários e tudo. Isso aí. tá me ouvindo, Tá bom que pastor? vai ser. Tô Oi? ouvindo, ouvindo. Pode Tá. falar. Tá, eu queria que você começasse falando sobre o seu chamado, como foi seu chamado. Aham. Meu chamado. Deixa eu cronometrar o relógio aqui, porque a gente tem tempo, né? Deixa eu colocar o relógio aqui para mim ficar atento no tempo. Porque pastor fala pouco, né? Já não gosta de falar. Aí você também me ajuda a controlar o tempo aí, né, Regina? Sim, Pra gente tentar falar. Não dá para falar tudo, né? Mas a gente vamos tentar aproveitar esses 40 minutos aí para compartilhar um pouco. O meu chamamento foi logo na minha conversão. Eu me converti em 1983, na Assembleia de Deus, na Zona Leste, no Jardim Quarto Centenário. Então, logo na minha conversão, eu já recebi um chamado, né? O chamado veio atrelado com a conversão. Logo de cara eu recebi um impacto de Deus assim muito forte. E aí eu não tinha muita clareza de como seria esse chamado, né? O que eu ia desenvolver, porque era tudo novo, né? Era novo convertido, ainda com muito ranço
do mundo ainda, sem clareza de muita coisa e tudo. A gente foi se envolvendo na igreja local e aí foi despertando, né? Foi despertando o chamamento, a vocação. Eu fui muito bem discipulado, meu discipulador foi o Luiz Santos. Luiz Santos hoje ele é pastor também em Sorocaba. Ele é vereador em Sorocaba, um vereador assim muito ativo na cidade de Sorocaba. Ele foi o meu discipulador. E aí o chamado veio, mas aí uma palavra muito forte do meu chamado é Atos 16:9, que é uma visão, né, que Paulo teve sobre um varão macedônio, enquanto Paulo está em oração e tudo, né, uma equipe em oração. A igreja. Então, é bem apostólica mesmo, né, assim, de trabalhos pioneiros, apoio a igrejas. Pastor? Até um pouco tardio, né? Eu posso te dizer, mas nunca é tarde para servir a Deus. Então, eu recebi meu chamado com 18 anos, mas eu fui para o campo mesmo, né? Nesse sentido. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Tá cortando, pastor. Vocês estão me ouvindo? 11 anos depois. Aí eu fui para Jocum. Pastor, tá Oi, tá sem ouvindo? som. É, agora tá. Aqui tá Tá sem cortando o som? som. É, agora tá, eu tô te ouvindo. É que tá cortando. Tá. Ah, pode ser o sinal, né? Pode E ser. agora? Agora eu tô te ouvindo. Já tá ouvindo? Tá Sim, ouvindo? sim. Então tá bom. Então, aí eu me converti com 18, o chamamento também, mas eu fui para o campo mesmo com 29 anos, 11 anos depois. Aí eu fui trabalhar com a Jocum, né? Tá cortando novamente. Oi, pastor? Não tô te ouvindo. Pastor? Oi, pastor. Não estamos te Oi, ouvindo, não tá pastor. ouvindo? É. Oi, O som tá oscilando muito. oi? O som tá Espera um pouco. oscilando muito. Então, acho que pode ser a internet que está cortando. Deixa eu Pode ver. ser? Uma olhadinha? Vamos aguardar, então. Oi? Nós Vou estamos aguardar um pouquinho, aguardando peraí. aí, senhor. Olha para lá. Vamos aguardar.
Vamos continuar aguardando. Oi, então estamos te ouvindo agora. Oi, Oi, tá tá ok agora. ouvindo? Melhorou? Acho que é a internet mesmo. É, acho que sim, pastor. Mas segue aí. É. Então, o senhor Mas começou aqui falando do seu tá. chamado. Oi? O senhor estava falando do chamado, aí cortou Oi. bastante sobre o chamado. Isso então, aí o chamado. E agora, tá ouvindo? Tá ouvindo? Agora estou. O Tá pessoal está ouvindo? ouvindo? Tá Dá ouvindo? um sinalzinho aí. Pode Tá. seguir, pastor. Isso então, daí o meu chamado ele foi se consolidando durante o tempo da minha conversão, né? Porque você recebe o chamado, não tem muita clareza de como vai ser, do que vai ser, porque. Oi, tá ouvindo? Estou te ouvindo. Tá ouvindo? Tá. Então, aí depois, com o passar do tempo, Não estou te ouvindo mais. Ficou sem som. Está sem som. Oi, pastor. oi, Oi, tá ficando oi, sem oi, som. oi, Você começa a tá. falar, o som some. É, é a internet. Mas aqui tá mostrando que tá bom, viu? É? Então, Internet se é eu uma começo a luta, né? falar, fica bom. Tribulação. Depois vai dar uma. É, tá bom. Então, aí eu saí com 29 anos de idade, eu saí, fiquei 11 anos aí aprendendo, desenvolvendo na igreja e tudo. Aí eu fui entendendo que o meu chamado era um chamado voltado para apoio mesmo, implantação de igreja, trabalhos pioneiros, né? Ajudar onde não tem, a partir da visão que Paulo teve, né? Com o varão macedônio. Atravessa a Macedônia e nos ajude. Então, essa frase, Regina, tá cortando, né? Tá cortando. Tá cortando muito. Tá bom? Aham. Mas vamos seguir aí. Deu para Vamos. ouvir um pouco do chamado e tal, né? Deu Que aí eu sim, me pastor. dediquei a um trabalho mais de apoio mesmo. Aí eu entendi que nesse trabalho de apoio, a missão que fazia o perfil foi a Jocum, que a Jocum Sim. tem um trabalho mais. Volta lá, convida ele de novo, no mesmo lugar que eu te mostrei. Bonequinho com quadradinho. Bonequinho com quadradinho. Aí vê se ele tá aí. Ele tá aí? Você fala, pastor Lupércio caiu, vamos tentar adicionar ele de novo. Fala pro pessoal de casa. Oi, pastor Lupercio, ele caiu. A gente vai tentar adicionar ele de novo, tá bom? Quem não aguarda aí. Em oração. Vamos continuar aí aguardando. Amém? Vamos continuar aguardando. Seja bem-vindo quem chegou agora. Muito bom estar com vocês neste tempo. Nós estamos na semana que antecede a nossa conferência missionária. Nós já falamos sobre diversos assuntos, né? Missão transcultural, missões urbanas. Vou verificar aqui se o pastor já voltou. Vamos tentar aqui novamente. Oi, pastor. Oi, Regina.
Oi, pastor. Oi, oi. Oi, É, essa época aí, muita gente usando internet, né? verdade. Muita gente usando internet. É Isso então, verdade. daí eu saí, aí eu saí para um trabalho com a Jocum, que é um trabalho com uma visão mais pioneira, né? Nós chamamos, lógico, de um ponto de vista, um chamado mais apostólico, né? Nós entendemos que a Jocum tem esse trabalho pioneiro de apoio às igrejas, plantação de igrejas, é um trabalho bem simples, mas com carisma muito forte, né? Com uma presença missionária assim muito Sim, forte. Aí eu fiquei na Jocum por 10 anos como missionário na sim, Jocum. Aí trabalhamos, eu fiz um treinamento lá chamado ETED, que é a Escola de Treinamento e Discipulado. Aí logo que eu me formei na ETED, eu liderei equipes da Jocum em práticos, nas igrejas, de apoio às sim. igrejas, com pregação, com treinamento, escola dominical. Aí eu fiz um curso transcultural para trabalhar com outras culturas. Aí trabalhamos um período com comunidade indígena, Sim. trabalhamos com plantação de igreja no Acre. Na verdade, no Acre, em 94, nós plantamos uma igreja lá, uma denominação hoje que é forte lá no Acre. Partiu do nosso trabalho, da equipe da Jocum, que eu fazia parte. Nós plantamos uma igreja lá. Aí depois eu fui para, antes de ir para Ruanda, eu fiz um curso de saúde, primeiros socorros, né? Na parte de microscopia, era mais específico para identificar a malária. Então, nas regiões que tinha malária, na região indígena, ribeirinha, e lá em Ruanda também, a gente fazia as lâminas de malária, e aí passava lá para os enfermeiros e tudo, né, para os médicos, daí eles medicavam com quinino, cloroquina, a famosa cloroquina. Nós usamos muito, muito, muita cloroquina na região indígena, região ribeirinha e regiões de Ruanda. Aí eu fui para o trabalho em Ruanda, né? Onde eu Uhum. fiquei, onde eu fiquei 3 anos trabalhando em Ruanda. Sim. Aí ficamos 10 anos, fiquei 10 anos na Jocum. Aí quando eu saí da Jocum, aí eu voltei para a igreja local, né? Me tornei metodista. Aí na igreja, aí eu fiz o curso de teologia, os 4 anos de teologia. Aí me formei em teologia. Aí logo no segundo ano, no primeiro ano, no segundo ano de presbítero eu fui a SD, ficamos um tempo de SD, né, como eu já falei, e aí nesse tempo a gente vem transicionando, né? Foi uma transição, sair da missão para a igreja local, né? E de um ministério missionário para o ministério pastoral. Isso aí. Pode Oi, perguntar pastor. qual foi Oi, o maior pastor. desafio. Tá me ouvindo? Oi, tô ouvindo, pode Antes falar. da gente continuar, deixa eu só. O pessoal está comentando que quanto mais Hum, perto do roteador o senhor tiver, o sinal fica melhor. eu tô pertinho do roteador, acho que eu tô meio metro do roteador. Ah, é? Então tá bom. Tá pertinho. Pastor, eu queria que o senhor contasse alguma. Tá me ouvindo? Tô Ah, ouvindo, tá. pode falar. Ah, tá. Tô ouvindo. Eu queria que o senhor contasse alguma experiência que o senhor teve em Ruanda, falasse um pouco de como é para nós, por exemplo, nós somos brasileiros, é uma cultura totalmente diferente, né? Como foi para o senhor chegar lá, a cultura, a alimentação e uma experiência que marcou o senhor lá em Ruanda? Ah, sim, a gente costuma falar que um trabalho transcultural você passa por fases, né? Tem fases. O missionário precisa saber dessas fases. Graças a Deus que eu tive um treinamento muito bom. A Jocum é uma missão, eu indico para qualquer pessoa para ir para a Jocum. A Jocum é uma missão que vai te dar um treinamento fora de série. Então, a gente aprende algumas coisas, aprende a lidar.
Então, quando você chega num país, você chega como sendo turista. Tudo é bonito, né? Naquela época a gente usava uma câmera grandona pendurada no pescoço. E aí tirava foto de tudo, até de borboletinha tirava foto, de uma florzinha de... Então, os primeiros meses, assim, você se sente um turista. Aí depois a ficha cai, que você não é turista lá, você é um missionário, você está lá para trabalhar. E aí vem a crise. Vem a crise porque o idioma é diferente, ninguém falava português, eu falava muito pouco inglês, o idioma oficial era o Kinyarwanda, comida diferente, adaptação não é simples. No começo é, porque é tudo novo, mas depois é muito difícil, né? Então, você vai aprendendo, aí você começa a entender que na verdade você vai ser muito mais ajudado lá do que vai ajudar. Então tem que ter um coração muito simples mesmo, assim, tem que estar aberto para aprender com o povo, tem aberto para aprender com a cultura, para ouvir do pessoal. Aí eu fui me dedicando a aprender a língua, a comer. Se o pessoal está comendo esse tipo de comida e não morre, eu não vou morrer também não, é. Então você vai comendo, você vai acostumando, você vai fazendo parte do povo. Aí você tem que começar a entender que você tem que fazer parte do povo. E você está lá para aprender com o povo. Talvez um grande problema de muitos missionários é que eles acham que vão chegar no país e vão arrebentar a boca do balão, né? Vão chegar lá e tem a voz de Deus, tem a palavra de Deus e vão fazer e vão acontecer. E na verdade não é. Na verdade não é. Então, essa fase me ajudou muito. Eu aprendi isso, fui me adaptando com a comida, a alimentação, você vai aprendendo. Graças a Deus que na casa que eu fiquei lá era uma base pequena de Jocum. Nós fomos pioneiros também em Ruanda, né? Eu fiz parte da equipe de jocumeiros pioneiros da Jocum de Ruanda. Era uma família, o Mestre Kamanzi, Mary Kamanzi e os seus 3 filhos. Era eu, um brasileiro, tinha uma missionária australiana e mais 2 rapazes ruandenses. E nós morávamos numa casa. Então ali a gente aprendeu com esses líderes ruandenses mesmo a viver no país. Mas foi um trabalho pioneiro, assim. Foi muito gratificante, assim, deixamos fruto. Hoje a Jocum de Ruanda é um trabalho grande. Tem prédios lá hoje, então também faz tempo já, né? Já fazem mais de 20 anos, né, que nós tivemos por lá. Aí teve experiências boas, assim, né, de você trabalhar. Eu trabalhei diretamente com meninos de rua, que eram órfãos de guerra. Então, esses garotos, a gente fazia projetos de futebol, tinha tipo que nós chamamos de EBF, a gente fazia com esses meninos, né, alguns voltavam para casa dos pais, se engajavam nas igrejas, a gente acompanhava nas igrejas, né? E aí eu tenho notícia hoje de alguns, né, que têm amigos jocumeiros lá, que hoje são pastores, bispos. A gente tem notícia de que aqueles meninos hoje, né, que já são homens formados, se converteram, alguns casaram, têm família e tudo, né? Experiência aí. Entendi. E Muito qual bom. a maior dificuldade que o senhor encontrou, né, na mudança de missão transcultural para missão local? Porque geralmente quando a gente ouve falar em missão, a gente sempre pensa outro país, né, um lugar longe, geralmente a Aham. África, né? Mas e na igreja local? Como foi o seu início com missão na igreja local? Isso então, aí eu chego na igreja local como pastor, e aí as expectativas do pastorado são outras, não são as mesmas expectativas do missionário. No começo a gente se frustrou um pouco, mas você vai se adaptando por conta do chamado, né? Então eu fui entendendo, porque na verdade, né, eu não falei no início, na verdade eu entendia que Deus tinha me chamado também para um trabalho pastoral na igreja local, não no sentido, eu não tinha esse entendimento desse pastor convencional, de estar numa igreja e desenvolver a igreja. Eu queria ser um pastor missionário. Eu não sei se tinha esse título, esse nome de pastor missionário. Eu não sabia nada disso. Mas eu queria ser pastor numa igreja
e fazer missão na igreja, investir na missão, porque eu não via isso acontecer. Então eu entendi muito forte de Deus que o meu chamado era para ir para o campo missionário especificamente, ficar 10 anos e voltar. Então esse retorno, aí eu entendi que o que está por trás disso é o que nós chamamos de ministério apostólico. A igreja não gosta de usar esse termo. Não estou falando do apóstolo, do título apóstolo, que tem uma igreja enorme. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de uma unção, de um carisma apostólico que Deus libera sobre as pessoas. E eu não entendia nada disso, né? Então aí eu saí para a missão, fiquei 10 anos, voltei. Aí na igreja local, como pastor da igreja, aí eu tinha essa liberdade de fazer projetos, né? Foi meio difícil, porque a visão da igreja, quando a igreja fala de missão, a gente tem que pensar em duas coisas, né, Regina? E Sim. os irmãos e irmãs aí que estão nos ouvindo, né? A gente tem que pensar em missão, por exemplo, a igreja metodista, e é isso mesmo. Tudo que a gente faz para Deus é missão. Tanto é que nós temos a CLAM. A CLAM é a Coordenação Local de Ação Missionária. Que dentro da CLAM tem o Ministério de Expansão Missionária. Ou seja, ela faz missão duas vezes, dá para entender? Coordenação Local de Ação Missionária. Mas ela tem dentro dela a expansão missionária. Então, ou seja, o que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que tudo que a igreja faz na sua prática é missão. Mas dentro da prática da missão, ela tem algo separadinho lá. Que tem o trabalho com os jovens, com as mulheres, com os homens, com as crianças, teatro, coreografia, mas tem a expansão missionária, que é diferente, entendeu? Mesma coisa a CODIAN, Coordenação Distrital de Ação Missionária, COREAN, Coordenação Regional de Ação Missionária, COGEAN, Coordenação Geral de Ação Missionária, que na verdade tem um perfil bem administrativo mesmo, mas tem um link, tem algo lá no meio que tem essa expansão missionária. E talvez é esse linkzinho lá do meio que está faltando. Então, por exemplo, quando alguém chega na igreja local e fala assim, pastor, pastora, eu tenho um chamado missionário. Ele não está falando que quer se envolver no ministério de expansão missionária. Ele não está falando que quer trabalhar com crianças, ou com jovens, ou com mulheres, ele não está falando isso. Ele também está dizendo que ele quer fazer parte da CLAM. Não, ele está dizendo que o chamado missionário dele é algo diferente, algo específico. Então, e isso foi difícil para mim, que a igreja, ela, no modo geral, ela não consegue entender isso. Sim. Então, nós temos que entender que tudo que nós fazemos é missão, é verdade. Mas tem algumas pessoas que dentro do contexto bíblico, elas têm algo que também é um chamado de Deus, que está atrelado com uma vocação apostólica. Não estou dizendo que a pessoa vai ser um apóstolo. Não estou dizendo que ele vai ter o título de apóstolo. Não é isso. Porque, na verdade, a palavra grega apóstolos quer dizer enviado ou comissionado. Né? Então, quando você pega os textos dos evangelhos, né? Quando Jesus chama os 12, Jesus está em oração. Aí Jesus sai da oração, ele chama os seus discípulos, que já tinha um grupo de discípulos que seguiam a Jesus. Jesus chama o grupo dos discípulos, e entre os discípulos, ele chama os 12, que ele dá o nome de apóstolos, que ele chama de enviados, comissionados. E depois esses 12 vai aparecendo com o tempo em letra maiúscula, que já não é mais 12 numeral, é um 12 substantivo. Então é um grupo de homens que foram chamados por Deus para uma comissão, para uma missão diferente da missão dos outros. Então, a igreja local, ela também tem essas pessoas que têm esse chamado de Deus, que a gente pode dizer. Hoje nós não chamamos apóstolo, nós chamamos de missionário, mas que no grego é a mesma palavra. Entendeu? Então, essa foi a dificuldade de transição na igreja, né? Mas está aí, mas a igreja local, ela tem essas pessoas que têm esse chamamento específico para a missão, para a comissão,
que é diferente desse trabalho local, que foram chamados para fora, para um outro lugar. Como também pode ser chamado para o mesmo lugar, para fazer a missão aonde eles estão. E essa unção de Deus, ela está presente. E aí no Ângela, o Ângela é prova disso. Né? O Ângela é prova disso. Né? Que foi um período que Deus foi movendo de uma forma muito boa, né? Muito boa, e foi acontecendo os projetos que aconteceram aí. É difícil em alguns lugares, mas não é impossível, porque a unção de Deus, o chamamento de Deus está lá. As pessoas estão lá, né? Essa unção, esse carisma faz parte da igreja. Né? A igreja vive isso. Algumas vivem mais, outras vivem menos, outras não vivem nada, mas está lá. Precisa alguma coisa para despertar isso, para desabrochar, entendeu? É como a parábola do semeador que Jesus fala, né? A semente é a mesma. O que muda são os campos. Sim. Então, se o campo é bom, se a terra é boa e a semente é boa, é só questão de tempo e vai dar o seu fruto, né? Verdade, pastor. Tem uma pergunta aqui do pastor Edson. Qual a maior dificuldade para fazer missão junto a uma igreja local? Fala, pastor Edson, varão de Deus, presbítero, irmão, amigo. Deus te abençoe, pastor. Obrigado aí pelo convite feito a nós, né? Através aí do Ministério de Expansão Missionária, na pessoa do Danielzinho. A dificuldade? Qual é a dificuldade? Isso. Dificuldade para fazer missão numa igreja local. Assim, a igreja local, ela pensa muito nela, né? A gente pensa muito na gente, na nossa estrutura. Nós pensamos muito na nossa estrutura. É lógico que investir, é lógico que a missão, ela, como eu falei, ela se estende. Então, trabalho com criança é missão, trabalho com jovens, com mulheres, isso é missão, a gente faz isso. Mas se for pensar numa missão transcultural, por exemplo, a igreja local, como metodista, por exemplo, que é a nossa igreja, nós temos dificuldade de pegar um jovem, uma jovem que tem um chamado, de investir nele, passar a ele treinamento e enviá-lo. Ele vai ser enviado e vai ser reconhecido pela igreja local. Aí nós vamos ter dificuldade, porque pode mudar o pastor e essa pessoa volta e o pastor fala assim, não, meu filho, você não tem chamado missionário nenhum. Entendeu? Entendi. Aí muda a clã muda e fala, não, a gente não vai apoiar mais essa missão, não. Então, essa é a maior dificuldade. Então, a igreja local, ela tem que romper essa visão missionária. Ela tem que romper. Ela tem que ter uma visão missionária. A visão missionária vai além das paredes, vai além das fronteiras, vai além do próprio treinamento do obreiro, vai além. Então, essa é uma dificuldade que a gente tem, né? Entendi. Uma dificuldade. Pastor, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre os projetos, né, realizados lá na Igreja Metodista Jardim Ângela. Como igreja, né, o senhor desenvolveu vários projetos, inclusive, né, a conferência missionária foi o senhor que trouxe. O senhor está aí com a oportunidade para falar, fica à vontade. Tá bom. Então, a gente, quando eu cheguei no Ângela já tinha as células, já tinha um encontro com Deus, né, um trabalho muito bom que o pastor João Batista realizou aí, né, nos 10 anos do pastorado dele. E também, né, considerar o trabalho dos outros pastores que nos antecederam. Cada um teve a sua parcela, né? Agora, aprove a Deus que foi no meu período, no tempo que eu cheguei, que algumas coisas desataram, né? Então, nós chegamos aí com as células e tudo, damos continuidade às células, aos encontros com Deus. Aí depois nós conhecemos o trabalho, as casas de paz,
através do pastor Denilson, que esteve aí, né, no Ângela, ministrando para nós, atual pastor lá em Guarulhos. E aí nós nos engajamos também com as casas de paz, que é um pouco diferente da célula, né? As casas de paz são muito mais evangelísticas. Então, através delas, deu uma desatada também. Chegaram pessoas e tudo que foram se engajando nas células, outras se engajaram nos ministérios da igreja, né? Foi multiplicando aí, né? Junto com os outros ministérios. Os outros ministérios agregaram também, né? Então, as pessoas chegavam, se agregavam à juventude, as mulheres, as meninas que dançavam se agregavam ao Kairós, outros se agregavam ao grupo de teatro, né? Foram se agregando. Os homens foram se agregando, cada um na sua área, né? Aí depois, a gente, das casas de paz, aí nós tínhamos a intenção, Deus colocou no nosso coração, de dar uma despertada na igreja, numa visão missionária. Despertar, consolidar alguns, né, fortalecer quem já tinha visão, só precisava pegar clareza em algumas coisas. Aí foi quando surgiu a Conferência Missionária e a Festa das Nações. Se não me falha a memória, essa conferência agora é a quinta ou é a sexta? Não sei bem, não lembro. A quinta? É a quinta, né? A quinta. Então, as conferências bem temáticas e tudo, foi trazendo um despertar para a igreja. Tanto é verdade que algumas pessoas despertaram o chamamento dela para a missão. Sim. É verdade, né? Está incubada aí no coração de algumas meninas aí, meninos, né? Estão aí meio que no stand-by, mas logo desabrocha também, porque quando eu fui chamado, eu só fui para o campo depois de 11 anos. Né? Depois de 11 anos. Alguns demoram um pouco mais para ir. Né? E aí nós trabalhamos a conferência, a Festa das Nações, foi despertando. E aí foi que já tinha as células lá em Budas Artes, né? 2 células em Budas Artes. Daquelas 2 células nós começamos um ponto missionário, um trabalho pioneiro em Budas Artes. E aí nós tínhamos aquele negócio de enviar os nossos missionários, né? A gente tinha os nossos missionários locais, que a gente chamava, né? E aí nós enviamos o Gilberto e a Patrícia, foram para lá, né? A família do Gilberto, né? Eles se engajaram numa visão muito boa para ir para lá. O Sérgio Paiva, a Márcia Paiva, a família deles foram para lá, e as famílias do Imbu. Então foi consolidado um trabalho lá, com essas famílias, né? Com o apoio da clã, o apoio da igreja, o concílio abraçou a visão, a igreja abraçou a visão. Falou, não, pastor, vamos para lá sim, lá é um lugar promissor, vamos abençoar. E foi de Deus, a gente não tinha dinheiro, não tinha lugar para fazer. O Giovanni cedeu uma parte lá para nós, alugamos, reformamos. Assim, Deus foi fazendo, a gente não tinha, vamos fazer, bora, vamos fazer. E era trabalho, porque tinha que atender o Ângela, tinha que ir para lá e tudo. Então, assim, a missão, ela se faz assim, não dá para projetar muito. Surgiu uma oportunidade, tem que ir lá e fazer. Né? É um varão macedônio, atravessa a Macedônia e nos ajuda. Então, a gente tinha que atravessar ali o Ângelo, o Capão Redondo, ir para o Embu das Artes, e começar o trabalho lá. E graças a Deus que o Senhor consolidou o trabalho lá. Aí depois surgiu o desafio de Veleiros, né? Veleiros, uma igreja nossa, que passou por uma fase muito difícil, né? Chegou a fechar as portas de Veleiros. Aí eu fiz uma proposta para o bispo, que eu podia ir para lá, que o Ângela ia ajudar. Daí conversamos, né, com a Clantos, não, pastor, nós vamos para lá sim, o senhor pode falar para o bispo lá, que a gente encara. Então a igreja também apoiou, a igreja despertou para a missão. Né? Então não foi um trabalho só do pastor Lupércio, é uma equipe de pessoas, aqueles que nos antecederam, foram semeando devagarzinho. Eu cheguei na colheita, eu cheguei na época boa. Né? Bom é assim, é você chegar na época boa e colher os frutos. Né? E aí deu certo, aí nós fomos para Veleiros, foi o Vanderlei, que tocava bem pouquinho violão, foi para lá, me ajudou. O João Vitor foi para lá, o Ivens foi tocar bateria, ficou lá comigo um tempo. Depois foi
O Diogo também foi para lá, o Regis foi. A gente fazia revezamento, pegava o pessoal aí no Ângelo, ia para lá para Veleiros. Foi brinquedo não foi fácil não. Foi um desafio. Meu Deus, foi um desafio muito grande. Bênção, né, pastor? Então, como igreja, nós precisamos desatar na missão, né? Tem que Para enviar desatar, porque missionários. é um desafio. A obra de Deus Amém. é um desafio, É né? verdade, Então pastor. Deus colocou esses meninos aí, os meninos muito bons, as meninas aí desatadas, fala, pastor, estamos juntos nesse negócio. E deu certo, e está lá, Veleiros está lá com as portas abertas, graças a Amém. Deus. Glória a Deus. Embu está lá também, né? Tem a conferência aí, e Deus vai fazendo, né? Verdade. Aprove ao Senhor, aprove a Deus, né? Nós queremos ser vasos nas mãos do Senhor, né? Amém. Glória a Deus que o Senhor prepara, né? As pessoas, elas se dispõem. Glória a Deus por esse chamado, né? Que o Senhor coloca no nosso coração. E outras É coisas, né, verdade. pastor? A Igreja do Jardim já nos proporcionou, né, participar de projetos como a Uma Semana para Jesus, né, como o Barco Hospital. Eu Isso, gostaria verdade, verdade. que o senhor falasse sobre isso, É sobre verdade, investimento, verdade. A né, em gente. missionários, que a Isso. Aí igreja nós vive. trouxemos, né? A Semana para Jesus, né? É um projeto da região, um projeto nosso, né? Da nossa igreja na terceira região. Eu entendi que seria muito importante a Igreja do Ângela participar, por conta da Sim. visão missionária também, né? Envolver a juventude, jovens foram para lá, meninos, meninas, né? Se apaixonaram para a Semana para Jesus, foram consolidados lá, né? Então nós tivemos equipes lá com o apoio da igreja, pessoas que foram para o barco também, né? Foi você, foi a Carol, o Danielzinho também foi para o barco. Eu também Eu fui também, numa viagem para o barco, né? eu também. Então, você foi, você, a A Carol, o esposa, Danielzinho e eu. Não sei se foi mais alguém daí, né? Nós fomos para lá. a Então foi uma Alessandra foi pro bênção bar. também. Aí, É. a Alessandra também foi para o barco, foi para o Isso. barco. É que na minha cabeça também teve uma equipe que foi para Roraima, para fazer um encontro Ah, com eu Deus fui lá em também. Roraima. Isso, Isso. então, tivemos acho que 2 vezes lá com equipe, com apoio, a igreja de Roraima. Então tudo isso é missão, tudo isso é que a igreja do Ângela vivenciou, né? Foi um mover missionário que Deus liberou, uma unção que Deus liberou sobre o Ângela, né? E nós fizemos parte dessa história, né? Aprove a Deus fazer parte dessa história aí, né? Aí depois, nesse tempo das conferências, né, a gente foi trazendo missionários, foi conhecendo, aí veio a Juliana, que ministrou aí ontem, né, a Taizinha também, a Dionara acho que atualmente a Dionara está na Tailândia fazendo o curso. Por conta da pandemia, ela teve que adiar a viagem dela, não pôde voltar para o Brasil, né, mas ela está lá na Tailândia. Tem o Gledson, a Rutineia, né, a família deles, e pessoas que a gente apoiou, que a Igreja do Ângelo apoiou, né? A igreja acolheu esses missionários, missionárias, né? Ajudou financeiramente, de Sim. alguma forma, com viagem, com passagens, ajudou com remédio. O Gledson passou uma situação muito difícil, doente, em São Paulo, a igreja ajudou. A Sim. igreja apoiou ele e tudo. Então, são missionários que a igreja abençoa. A visão missionária é essa mesmo. A gente vai fazendo, vamos fazendo, as portas vão se abrindo, missionários vão chegando, nós vamos apoiando. Se nós não formos, a ideia é apoiar quem vai. Então, tem essa história desses missionários aí que passaram pelo Ângela e eles têm um carinho muito grande aí pela igreja do Jardim Ângela, né? É. É Eu isso aí, acredito. Regina. Acho que o nosso tempo está estourando, hein? Não, tem um tempinho ainda. Ô, pastor, Tem? eu Oi. queria também frisar que esses envios, a verba, né, as ofertas que nós adquirimos na conferência missionária ajudou para que esses envios acontecessem, né? Isso, é verdade, bem lembrado. Nós tínhamos a festa das nações,
com as comidas típicas das nações, né, num preço bem acessível, né, assim, comidas muito boas, de primeira, Ah, assim, boas coisa de mesmo. excelência mesmo. As pessoas comiam muito bem e a gente Verdade. abençoava também. Quem não podia comprar, a gente sentava e abençoava as pessoas. Era uma benção, uma fartura, uma fartura. Ah, Meu era Deus, mesmo. que negócio era aquele! Forte demais. E aí todo o recurso a gente dava oferta para os pregadores para acontecer a conferência e todo o recurso que ficava da Festa das Nações a gente dava oferta para os missionários, investia nas viagens para o barco, nas viagens nas idas para a Semana para Jesus, até encontro com Deus, abençoou pessoas que foram para o encontro com Deus e tudo, Verdade. né? Foi uma bênção mesmo. Isso mesmo. Verdade. Ainda tem uma pergunta aqui do Danielzinho mesmo. Ele pergunta assim: quais as principais semelhanças e diferenças na missão no campo e na igreja local? Depende o campo, né, Regina? Hoje, quando se fala de missão, você fala de uma coisa muito ampla, né? A diferença da missão, na verdade, é aquilo que você vai fazer na missão, o seu projeto missionário, a sua visão missionária, que na verdade o que a gente não pode, o que não pode perder da missão, é quando Jesus chama os 12, Evangelho de Lucas, se não me engano, capítulo 8, capítulo 8 é das mulheres. Acho que é o capítulo 7, capítulo 6, não lembro bem, desculpa, não lembro. No Evangelho de Lucas, no chamamento ali, Jesus chama os 12 para estar junto com eles. Esse estar junto com eles é comunhão. Chama os 12 a equipe. Dentro da missão tem que ter uma equipe que vive em comunhão. Aí Jesus dá a eles autoridade. Autoridade para quê, pastor? Dá autoridade para expulsar demônio. Então, uma das tarefas da obra missionária é expulsar demônio. Não tem como. Isso hoje nós usamos o termo de batalha espiritual. Mas não tinha esse termo batalha espiritual. Os apóstolos, onde eles iam pregar, eles expulsavam os demônios, eles libertavam as pessoas. Além de expulsar os demônios, de curar os enfermos. Então tem que ter essa unção de curar os enfermos, de libertar as pessoas. E depois, pregar o evangelho. Ali vem a palavra proclamação, querigma. Então a missão ela tem que, independente do que a pessoa vai fazer, ela não pode perder essas três coisas. A questão da comunhão, a questão da cura, que é terapia, né? A cura física, emocional e espiritual, e o querigma, a proclamação. Então, isso é fazer missão. Qualquer projeto que eu vou fazer, eu tenho que estar atrelado a isso. Ou seja, na igreja local, ou seja no campo missionário, que aí o campo missionário pode ser um país, pode ser um estado, pode ser na cidade também. Teve um período que o nosso campo missionário foi em Budas Artes. Nosso campo missionário foi Veleiros. Nosso campo missionário foi Parelheiros. Quanta gente ficou lá e ainda as coisas não conseguiu fluir, mas nós dedicamos um tempo lá em Parelheiros, né? Então, não tem diferença não. Tá? O que não pode perder é esse carisma da missão. Sim. Tem outra pergunta do pastor Edson. Ele diz assim, que algumas igrejas parecem estar desatadas e outras não. O senhor acha que isso tem a ver com o local que a igreja está inserida? Com dinheiro, com patrimônio, com estrutura, De, pessoas? de, Qual a sua de, visão? desatado em relação à missão? Isso. Então, mas aí é falta de visão missionária. A igreja, por que ela não está desatada na missão? Porque ela não tem uma visão missionária. Então a igreja tem que ser humilde. Se ela não sabe fazer, tem que chamar alguém para fazer. Hoje, nós temos várias agências missionárias. Várias, não são muitas. Então você tem pessoas muito boas lá que podem vir na igreja, falar de missões para a igreja, fazer conferência. Então uma das coisas que pode desatar uma igreja é conferência missionária. Uhum. A conferência ajuda muito.
traz muita clareza de países e tudo, né? Agora, é lógico que aí o chamamento também, a visão missionária também, ela passa pela igreja local, mas também passa pelo pastor. Se o pastor local ele não tem uma visão missionária, dificilmente a igreja vai ter. Dificilmente. Então, como pastor, para pastor, né, que é o pastor Edson, os pastores precisam desatar na visão missionária. Os pastores precisam pensar um pouco mais de missão, né, sobre missão. Talvez um dos equívocos do nosso treinamento pastoral, né, é que no nosso treinamento se fala pouquíssimo de missão. Fala pouquíssimo. Eu tenho uma vantagem, porque quando eu tive o meu chamado, Deus me deixou muito claro que para mim ser um pastor, para falar de missões, eu tinha que ir para o campo missionário. Então aí para mim mistura um pouco quando que eu sou pastor e quando que eu sou missionário, né? Então eu sou um pastor missionário ou sou um missionário pastor. Então o pastor precisa ter essa visão missionária para poder passar para a igreja. Se a igreja já tem a visão missionária, ela pode ajudar muito o pastor, para o pastor aprender a viver esse chamamento aí. O senhor acha que nós corremos o risco de nos acomodarmos na igreja e esquecermos da missão? E qual o seu Com conselho? certeza. Com certeza, a coisa mais fácil que tem. É difícil você implantar uma visão. É muito difícil. Plantar uma visão de qualquer projeto. É difícil. Para perder é muito fácil. É só não cuidar, é só deixar de alimentar. Perder é muito fácil. É muito fácil. Não é? Tá, Um exemplo é como alimentar. Além da conferência. Então, isso que vocês estão fazendo já está alimentando. Então, faz contato com missionários, né? Faça um contato com agências missionárias. Tragam missionários para conhecer a igreja, para passar um final de semana na igreja, para falar na igreja, né? Faça contato com agências missionárias e tudo. Isso vai ajudar muito, né? Informativos, por exemplo, a gente tinha aí no Ângela, o quarto domingo é o culto missionário. Então, aproveita o quarto domingo para trazer informações e ficar atento às pessoas que têm um chamado missionário, né? Um moço, uma moça, um casal que tem um chamado. Né? Procura o pastor, conversa com o pastor, conversa com a clã, tira um tempo de oração com essa pessoa, apoie, né? A pessoa tem que se sentir apoiada. A pior coisa que tem, Regina, quem tem um chamado missionário, ele não tem o apoio do pastor dele. Primeira coisa que ele quer ter é o apoio do pastor. E geralmente a pessoa que tem um chamado missionário, se a gente olha e fala assim, esse cara aí não tem não, dificilmente ele vai render alguma coisa. Dificilmente quem tem um chamado missionário, aparentemente, vai render. O que falar de Paulo? Quem era Paulo? Paulo era um perseguidor. Perseguidor. Ananias foi muito corajoso. Foi muito corajoso. Porque ele ouviu a voz de Deus, foi lá e abençoou a Saulo. Então, as pessoas que têm a vocação, aparentemente, elas não demonstram, mas elas precisam de um apoio. Do apoio do pastor, do apoio da liderança, da igreja. A pessoa precisa ter um treinamento numa agência missionária, precisa trabalhar na igreja local, ficar perto do pastor, da pastora, caminhar junto, né? Se dispor a trabalhar, a servir, vai fazendo treinamento, vai fazendo o que chegar nas mãos, e quando chega o tempo oportuno, se o chamado dele é fora da igreja, Deus vai enviar, né? Deus vai fazer. E aí tem que alimentar a visão, né? Do conhecimento. Não pode perder, não. Você falou, E como igreja local também é importante nós nos engajarmos em projetos missionários, né? Isso, exatamente. Então, um dos projetos aí que a igreja se engajou foi no Embu das Artes, né? Que está em engajamento de Embu das Artes, que ainda é congregação. Se engajou em Veleiros, né? No Tempo, Semana para Jesus ainda, tem, né? O Barco Hospital, mas pode surgir outros, né? Pode surgir. Não pode parar em 2, 3 projetos, né? Pode surgir outros e se envolver, né? O que nós não conseguimos aí, né? Espero que o pastor Edson consiga, né? Ele é mais desatado que eu, esse varão de Deus aí. É conseguir sustentar um missionário, né?
tem aquele missionário que a igreja sustente. Entendeu? Que a igreja dê a cobertura para ele, para ela. Nós não conseguimos, né? Então, quem sabe aí consiga. Acho que é um dos projetos, um dos grandes projetos missionários que a igreja tem que se engajar é apoiar um missionário. Esse é o maior projeto. Tem um livro, que é o meu livro de cabeceira. Ele chama-se Valiosos Demais para que se percam. O retorno prematuro dos missionários do campo. E o grande número dos missionários que retornam do campo, o grande número, a grande porcentagem, é porque eles foram abandonados pelas suas igrejas. Então, eles são valiosos demais, né? Amém. Então, seria muito bacana a igreja adotar um missionário e sustentá-lo 100%. Porque é possível. Onde come 10, come 11. Onde come 20, come 22. Esse é o maior projeto. O maior projeto é sustentar um missionário. Inclusive, nós apoiamos também refugiados, né? Isso é verdade, é tanta coisa, né? É verdade. É verdade. A Igreja do Ângelo apoiou os refugiados que chegaram da Nigéria, né? Era para chegar me falaram que era só um. Aí no outro dia me ligaram de manhã, era 4. Aí vamos embora, vamos cuidar desses 4 aí. Aí a igreja se mobilizou, alugou uma casa, fomos atrás aí de imóveis usados, mobilizamos a casa, né? E até hoje tem um deles aí, que é o Emanuel Ozoma, que está aí, né? O nigeriano, que é membro da nossa igreja aí, né? Que já está conosco aí, nigeriano. A igreja, é verdade, a igreja fez um trabalho muito lindo, muito bonito, que foi apoiar os estrangeiros. A Bíblia fala sobre isso, né? Que temos que apoiar os estrangeiros. Israel, não se esqueça jamais que vocês foram peregrinos na terra do Egito. Então é uma bênção poder apoiar os estrangeiros, né? É uma honra poder acolher as pessoas. É isso aí, meu irmão. Verdade, pastor. O senhor quer deixar alguma reflexão? Uma passagem? Gente. Tem o que aí? 3? Quantos minutinhos eu tenho ainda? Não, tem 3 bastante. minutinhos. Pode. Inclusive, para quem é missionário, quem acha que tem um chamado missionário, eu recebi o chamado missionário, e agora? O que eu faço? O que faz? Ué, tem que ir. Recebeu o chamado, tem que ir. Tem que ir. Vamos embora, então. Agora, tem que ir, vai embora. Então tem que ir no seu pastor, na sua pastora, tem que ir neles, conversar com ele, ouvir direitinho, né? E se o pastor falar não, é não. Uhum. É assim mesmo, tem que ouvir, tem que ser submisso, obediente. Não é? E ora, porque todo pastor é homem de Deus, pastores são mulheres de Deus. Se aquele que tem a vocação dele é legítima, ele vai orar e Deus vai falar com o pastor e com a pastora. Deus vai compartilhar. Né? Porque quem tem maior interesse na obra é Deus, a missão é de Deus. Então Deus vai compartilhar com o seu líder. Segunda coisa, depois disso, é um treinamento, né? Fazer um bom treinamento. Eu indico sempre a Jocum, mas tem outras agências missionárias que podem fazer um treinamento. Agora, quem tem um chamado missionário não vai fazer teologia. Não vai para a faculdade de teologia, porque a formação é diferente. É diferente. Não vai. A não ser que você tenha uma vocação pastoral para trabalhar com missões. Tudo bem, aí vai, faz um trabalho, faz um treinamento lá, faz o seminário, aí depois vai fazer o treinamento de missões. Mas se você tem um chamado missionário, vai fazer um treinamento numa missão, porque lá você vai se envolver com pessoas que só falam sobre isso. Vão bombardear o seu coração sobre a visão missionária. Aí depois que você buscou o treinamento, enquanto você não saiu, está na igreja local, trabalhe na igreja local. Vai servir na igreja. Quem não serve para servir a igreja local, não serve para ir para a missão. Então eu aprendi a fazer de tudo. E quem me conheceu no Ângela sabe disso.
sabe disso. Né? Lavar banheiro, trocar uma lâmpada, pegar no rolo para pintar, porque vai chegar no campo, você vai encontrar todas essas coisas lá para fazer. Entendeu? Tem que aprender tudo isso. Então fica na igreja, trabalha, sirva a igreja, honra o seu pastor, honra a sua pastora, seja submisso, seja obediente, abençoe as pessoas e vai chegar no tempo que vai desatar, né? Porque tem sempre alguém em algum lugar que está orando. Sim. Por isso que Paulo teve aquela visão, porque tinha um macedônio orando, pedindo a Deus, Deus, nós precisamos de alguém aqui. Tem alguém em algum lugar orando. E aí eu vou concluir com essa reflexão, né? Do texto de Atos dos Apóstolos, o capítulo 16 e o verso 9, não é? Que é a visão que Paulo tem, né? Com a sua equipe. Paulo, Silas, eles estão lá orando. E me parece que no texto, né, o texto aparece no finalzinho, na terceira pessoa do plural. E quem está falando é Lucas. Então é bem possível que Lucas estava lá também. E aí eles têm uma visão. E na visão tem uma Macedônia, atravesse a Macedônia e nos ajude, né? O texto fala assim, né? O verso de número 9. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Verso 10. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia. Concluindo, essas duas coisas para mim são significativas. É a oração que Paulo tem lá, a visão que ele tem, atravessar a Macedônia, e depois concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Tem pessoas em algum lugar que estão orando para alguém lá, para atravessar a Macedônia e ir. Aí quando eles têm a visão, eles concluem. A conclusão é essa. Tem que ir para lá para pregar o Evangelho. Então, a minha conclusão também, né, é essa, né? Que o chamamento, a visão que Deus dá, ela tem que se concluir nisso. Ir para algum lugar, porque ela tem alguém orando que está precisando que o Evangelho seja pregado. Então, foi em Budas Artes, foi em Parelheiros, foi em Veleiros, nas células, nas casas de paz, lá na viagem no alto ou no baixo Rio Negro, lá, né, que nós fomos, lá em Manaus. Foi a igreja lá de Boa Vista, em Roraima, né? Semana para Jesus. Sempre tem alguém em algum lugar orando, pedindo a Deus que envie pessoas. E aí essas pessoas que têm um chamamento, aí por conta dessas orações, elas não aguentam, né? Começa a queimar o chamado. E aí Deus vai enviando, vai mostrando, e as pessoas vão para os lugares certos, né? Que elas têm que ir. É isso aí, minha gente. Muita coisa, né? E o Ângela tem um carisma forte aí de missão. Essa é uma igreja que tem tudo para desatar em muitas coisas, né? É uma igreja muito boa, missionária, né? Tem gente aí do Ângela que tem chamado missionário, que está meio no stand-by, né? Mas logo, logo vai despertar e eu vou ter notícias que foram enviados aí, né? Se não forem enviados por mim, talvez sejam enviados pelo pastor Edson, ou serão enviados por outro pastor, alguém vai enviá-los, né? Mas é tudo resultado de trabalhos que vão sendo consolidados a cada tempo, né? Foi bom esse tempo, esses 6 anos aí, é o que a gente conseguiu trabalhar aí com vocês. Amém, pastor. Muito forte isso, né?
de alguém em É algum muito lugar forte. orando, né, para que alguém saia do seu lugar de conforto, porque querendo ou não, o templo é um lugar de conforto, né? E para que Uhum, atravesse para atender, né, essa pessoa que está passando por essa necessidade. E verdade. a missão ela continua, né, até que ele venha. Uhum. Até que ele venha. É verdade. Enquanto ele não vem, nós estamos fazendo a missão. Alguns com chamado mais específico, né? Um chamamento específico, e alguns com chamamento geral, né? Aham. Na igreja local. O importante é que a missão seja feita Uhum. até que ele venha. E Amém. ele vem. Oh, nós Amém. esperamos. Estamos, estamos aguardando, né, que ele venha. Eu Que gostaria que o bom. senhor orasse, pastor, né? Amém. Orasse para que, Vamos orar. né, para esse despertar, né, para essas pessoas, para que o senhor venha incomodar mesmo, assim como o Aham. senhor incomodou a Paulo, né, que o senhor dividisse, né, compartilhasse conosco, né, esse derramar, porque é muito forte, como o senhor falou de chamado, né, chamados são específicos, né, mas que o Uhum. senhor orasse mesmo para que o senhor viesse despertar nessa essa parte do ID, da missão, né, as pessoas que têm dúvidas ou que têm medo, né, de atender esse chamado. E aquilo que o Uhum. senhor, né, que o senhor, se o senhor quiser fazer mais algum comentário de que o senhor acha, né, que é necessário ou que é bom saber, que alguma instrução. Acho que é isso mesmo, assim, a gente vai fazendo, né? São pessoas comuns que vão fazendo, né? Como eu falei, né? Toda igreja tem. Esse pessoal tá aí porque faz parte da igreja. Toda igreja tem ele lá, ou tem ela lá. É achá-lo, é encontrá-lo, né? É encontrá-lo. É lógico né, que o papel do pastor é importantíssimo, né? O pastor tem que ele tem que garimpar esse pessoal aí, né? E aí você vai fazendo, Deus vai consolidando, Deus vai firmando. Agora é lógico, se a igreja local ela tem essa visão, esse carisma, né? A igreja vive essa unção, é muito mais fácil. As águas fluem mais, né? No rio é assim. Se o rio está limpo, as águas vão fluindo mais, mas se o rio está cheio de tronco, cheio de pedra, né, cheio de planta ali, ele vai fluir menos. Então, é da mesma forma. A unção de Deus é a mesma forma. Né? É da mesma forma. Né? Então, é, é, eu fico muito feliz porque nós vivemos bons tempos aí. Né? Então, esses 6 anos aí, né, de trabalho são coisas que a igreja já estava vivenciando algumas e outras foram dispersando, porque a maioria das pessoas que fizeram aí, trabalharam, era gente tudo aí, era tudo gente nossa aí da igreja mesmo, não foi ninguém de fora, a gente não contratou ninguém de fora, né? Foi tudo gente do Ângela mesmo, filhos e filhas do Ângela. Amém, pastor. Amém. Pode orar? Posso orar então? Então, amém. Então Pode. vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos achegamos diante do Senhor, ó Deus, e te agradecemos, Pai. Te agradecemos por essa noite tão boa, né, Amém, de Senhor. conferência missionária. É Verdade. verdade, nessa nova forma aí, online, pelas lives, por conta da pandemia, de isolamento social. Mas ainda assim nós podemos cultuar e servir ao Senhor, através desse mecanismo que tem Verdade, Pai. alcançado tantas pessoas, Pai. A internet também é um campo missionário. Amém. Que pessoas que estão me ouvindo, Senhor, no Brasil, outras vão acessar fora do Brasil, que sejam tocadas, sejam ministradas pelo Teu Amém, Espírito Senhor. Santo, Senhor. Amém. Sejam salvas, sejam resgatadas pelo Senhor, Pai. Nesse tempo de pandemia, sejam tocadas pelo poder do Teu Espírito Santo, para trazer cura, Deus, repreendendo enfermidade, meu Pai. Em nome de Jesus. As pessoas que estão sendo medicadas, que os medicamentos possam reagir de forma positiva em cada organismo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus.
as vacinas que já estão aí em testes. Deus, acelere esse processo. Amém, Senhor. Ouvimos hoje que para a aprovação de uma vacina leva no mínimo 6 meses. Ah, Senhor, acelere esse processo, porque tem muita gente morrendo, tem muita gente clamando por saúde. Ah, Senhor. Tem muita gente clamando por vida. Que nesse tempo também dessa conferência, Pai, Senhor. que sejamos respostas para alguém que está orando, que está clamando em algum lugar, Pai. Amém, Senhor. Que o Senhor possa nos usar como agentes da missão, como discípulas nas tuas mãos, Pai. Dai-nos desta unção extraordinária para vivenciarmos os teus projetos. E acima de tudo, que o teu nome seja honrado e seja exaltado em nós e através de nós. Senhor. Porque tudo que temos, tudo que somos, é resultado e fruto da tua graça e da tua bondade para com as nossas vidas. Amém, Senhor. Muito obrigado. Obrigado por Jesus, o teu Filho. Obrigado por tão grande salvação. Obrigado pelo teu perdão. Obrigado pela tua graça. Verdade. Obrigado pela tua presença. Obrigado por essa noite tão boa, tão especial, Pai. Amém, Senhor. Nós oramos assim e te agradecemos mais uma vez, em o nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém. Amém. Glória a Ai, Deus, meu pastor. Amém. Glória a Deus por este tempo. Que o Senhor continue te Que bom, abençoando. né? Foi muito precioso Amém. para nós este tempo e que o Senhor continue, né, te usando assim poderosamente. E nós somos Amém. muito gratos, né? Obrigado pelo carinho. Também agradeço em nome da Igreja Metodista, Agradeço porque também. nós temos muito carinho pelo Senhor. E é isso aí, foi muito bom. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Até a próxima, Obrigado pelo pastor. convite. Amém. Obrigado Oi? pelo convite também. Obrigado, pastor Edson, Danielzinho aí, evangelista Daniel. Obrigado, viu, pelo convite. Obrigado, Regina, pelo bate-papo aí. Vou Eu que interagir aí com agradeço, você, viu, minha irmã? pastor. Deus abençoe ricamente. Amém. Deus Em nome de abençoe, Jesus. pastor. Paz, pessoal. Deus abeçoe. Um beijo para Beijão, todos fica com aí. Deus. Shalom, shalom. Beijo na Deus pastora. abençoe. Beijo. Tá bom, será dado. Ficou na paz. Beijos. Tchau, tchau. Tchau. Pede de povo, tá em casa. Pessoal, muito bom estar com vocês. Muito obrigada pela presença. Foi um tempo muito precioso. Amanhã, não esqueça que começa a nossa conferência. Teremos então o culto amanhã, às 20 horas, também no domingo. Às 19 horas, me desculpa, às 19 horas. E a conferência continua. E o chamado continua e a missão continua até que ele venha. Beijo grande.